Oi pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo que é de um bolo muito bonito de dinossauro. Ele é um bolo de 25 centímetros, tá? Por 10 de altura, o recheio foi de doce de leite, mousse de maracujá, maracujá e chocolate, tá? Foram 3 camadas de recheio. Eu comecei colocando os palitinhos para dar estrutura, porque esse bolo ia para longe, então eu fiz uma estrutura tanto para suportar a viagem, quanto para suportar os bichinhos que eu ia colocar em cima dele também. Ele ficou um bolo bem firme, sabe? Bem estruturado mesmo. Eu gostei bastante, eu coloquei 3 palitinhos. Não sei se foi 3 ou se foi 4 agora. Um no centro, acho que foi 4, e 3 nas beiradas, tá? Eu avisei o cliente que eu estava colocando palitinhos, até porque eu ia colocar uns bichinhos em cima, e inicialmente iam ser 4 bichinhos, mas acabou que eu só coloquei 2, tá? Comecei alisando o meu chantilly verde, porque a base desse bolo seria toda verde, então coloquei esse chantilly, gente, ele ficou bem brilhante, ele foi de chantininho. Como eu digo, bolo artístico, gente, eu sempre tenho a preferência de fazer chantininho, o chantilly fica mais brilhante, mais bonito. Eu peguei aqueles pincelzinhos, sabe? De colocar manteiga em panela, alguma coisa assim, sabe? Untar a forma. E comecei a passar ele aí na lateral. Fiz isso em toda a lateral do meu bolo, tá? De vez em quando eu tirava e limpava o pincel, porque ele parava de fazer frisos bonitinhos, tá? Sabe? Então, eu sempre tava virando ou limpando o pincel para ficar com esses frisozinhos, dando aquele movimentozinho de vai e vem, tá? Peguei um bico perlê, nem é o mais fino e nem o mais grosso. Esse bico também veio naqueles kits que vem 385 bico por R$10. Modo de dizer, né? Mas é um bico bolinha mesmo. Se caso você não tiver o bico perlê, você pega um saco de confeitar, faz uma bolinha pequenininha e foi fazendo tipo galhos, tá? Nessa lateral do meu bolo. Era para ficar estilo mesmo galhos, dessa forma que ficou. Esse trabalho fica bonito tanto para você fazer como mata, quanto para você fazer também quando é fundo do mar, tá? Fica bem bonitinho também quando você vai fazer para fundo do mar. Então, eu fiz esses matinhos aí em toda a minha lateral. Esse verde que eu passei em todo o bolo foi o verde hortelã. E esse verde que eu passei na lateral foi o verde hortelã com um pouquinho de verde, escrito só verde, da Arcolo, tá? Eu peguei o verde, esse mesmo verde que eu passei na lateral, e adicionei um pouco de corante verde em pó. Eu fiz um laguinho aí, coloquei, né, o chantininho azul e coloquei essa aí é glicose com corante e um pouquinho de água. Confesso que não funcionou muito bem, da próxima vez com certeza eu não vou fazer com glicose, eu vou fazer aquela misturinha com açúcar e tudo mais. Não achei que ficou bacana essa aí, eu esperava que ia ficar bem mais brilhante e não ficou como eu esperava, tá? Mas valeu o aprendizado. Eu tinha visto isso em uma das aulas online que eu fiz e vi que não funciona, tá? Acontece dele escorrer, tá? Entre aí esses matinhos. Então, não gostei da experiência de ter usado a glicose, não indico a vocês, tá? Tem uma outra misturinha que você pode fazer, que fica bem legalzinho, que é água, corante e açúcar, fica bacaninho também, tá? Sobre o corante, que eu usei corante em pó na graminha, gente, corante em pó, com bico, chuveirinho, não funciona. Ele entupiu o tempo inteiro esse bico. O tempo inteiro eu tive que ficar tirando o bico ainda bem que eu tava usando ele com aquele suportezinho, então eu só tirava ali o bico e lavava e começava de novo, tá? Não funcionou o bico chuveirinho com com o corante em pó, não. E eu tenho certeza que era o corante em pó, porque antes desse bolo eu usei o bico chuveirinho para fazer outro trabalho e não tinha usado o corante em pó e funcionou normalmente. Pode ver que os matinhos estavam ficando difíceis, tá? Aí eu fiz uma base de isopor, tá?
pra colocar o meu bichinho. Eu coloquei o meu primeiro bichinho, que eu não esqueci qual que é esse dinossaurinho aí. Sou bióloga, mas não exerço a profissão, então não lembro. Como se ele estivesse bebendo água nesse laguinho. E aí você vai preencher toda essa parte do isopor, da patinha aí do dinossauro, para poder ele ficar firmezinho, tá? Se você não colocar essa base, corre o risco do seu dinossauro tombar, tá? Aí, nesse cantinho aí, eu fiz uma folhagem, tá? Porque eu queria fazer um dinossauro comendo uma folhagem. Eu peguei um pouco do chantilly verde, coloquei corante verde nas bordas do saco. Lembrando que isso pode deixar amargo. Esse aí deixou amargo, mas a cliente queria com esse degradê, eu achei também ficou lindo. E aí eu coloquei como se o dinossauro fosse comer as folhinhas. Esse bico que eu usei para fazer essas folhagens foi o bico folha, que é aquele tipo bico de pato, sabe? E a mesma coisa, fui colocando aí o matinho em volta do dinossaurinho aí e por baixo dele, para não aparecer essa parte de isopor, tá? Lembre de cobrir bem direitinho essa partezinha aí. E aí, minha filha, agarra firme em fazer o chuveirinho aí. Bico, chuveirinho, para fazer como graminha. Você pode colocar também, em vez de graminha, você pode colocar ele marrom. Gente, entupiu muito o bico. Vocês não têm noção quantas vezes eu tive que desentupir esse bico. Tava horrível de fazer, tá? Horrível. Mas era o verde que ficava legal. Na lateral, vocês podem ver que eu deixei um pouquinho dos matinhos, tipo, caindo, tá? Para dar essa sensação mesmo que ele estava meio que caindo assim no bolo, tá? Então, bem na bordinha você faz ele mais compridinho e puxa e fica aqueles matinhos meio que caidinho, tá? Então, aí eu tava fazendo o corante, eu peguei o bico perlê um pouco mais grossinho, também não tem numeração, tá, gente? Eu misturei corante marrom com um pouquinho de corante preto. Eu misturei não para ficar 100% homogêneo, pra ficar um pouco homogêneo, mas que ele fique um pouco degradê. Não sei se vocês estão me entendendo bem. E aí você vai fazer as pedrinhas. O que acontece? Inicialmente eu fiz as pedrinhas e algumas ficaram com pontinhas. E depois eu já peguei logo o jeito de como eu fazia para elas não ficarem com pontinha. Como que você faz? Você faz um murundum ali de chantilly e antes de você terminar, você escorrega o bico para a lateral e já começa a fazer a próxima pedrinha, tá? Não, tente fazer o mais desigual possível, umas mais compridinhas, outras menorzinhas, outras mais ovais, umas mais redondinhas, outras mais esticadinhas, que esse é o toque que fica legal, tá? É a primeira vez que eu faço esse efeito pedra e eu achei que ficou muito bacana. Ficou realmente parecendo pedras, tá? E principalmente depois que eu peguei esse ritmo de fazer sem deixar pontinhas. Porque quando você deixa pontinhas, aí dá pra ver que era um chantilly, sabe? E aí, quando você pega o ritmo, fica bem bacaninho, tá? Depois que eu fiz em toda a lateral, eu fui fazendo umas pequenininhas, tipo, para preencher mesmo os espaços, tá? Na lateral do bolo, eu coloquei também um dinossaurinho, tá? Que a própria dona, né, a cliente, trouxe os dinossauros. E eu amei esse bolo, a cliente também amou o bolo, tá? Infelizmente, eu não tirei uma foto decente, mas eu vou colocar uma aí pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!